Vamos para a leitura em nome de Jesus, no livro de João, capítulo 1, versículo de número 40 até o versículo de número 42. Louvado seja o nome do Senhor. Também louvo a Deus pelo pregador que esteja aqui. Foi uma mensagem maravilhosa. Tivemos uma vida para Jesus. Eu quero já agradecer a Jesus Cristo por ter usado como canal. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. 42. Levando-o a Jesus, ponto. E olhando Jesus para a ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Abre parêntese, que quer dizer Pedro. Fecha parêntese. Pega a sua Bíblia, coloque ao seu lado, ou se não, siga comigo nessa mensagem. E também vamos abrir no livro de 1 Coríntios, não posso me esquecer, para ser o complemento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 15 de 1 Coríntios 2 ainda fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus amados, de antemão, eu já quero adiantar o tema dessa mensagem, que vai ser o psique humano. Eu vou repetir em nome de Jesus. O psique humano. E o que isso quer dizer? Eu vou explicar para você o que é o psique humano. Mas antes, curta em nome de Jesus, meta aí o dedo, curta este louvor e palavra no canal no YouTube. E também compartilhe no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, aonde for possível, para que esta mensagem, não somente a que hoje vou ministrar pelo Espírito, mas também todas aquelas que já foi ministrada e que irão de ser futuro, amanhã, venham ser também publicadas, para que essa mensagem não venha só chegar no Brasil, mas também nos lugares lá fora. Jesus falou no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12. E esta palavra chegará aos confins da terra. E eu quero acreditar que ela vai, porque o Mestre falou. Então, em nome de Jesus, compartilhe. Também se inscreva, porque queremos chegar aos 50 mil inscritos no canal. Elias, por quê? Porque assim o canal ele cresce. E se ele cresce, ele se expande. O YouTube ele vai entender que o canal é tão abençoado que outras pessoas, a qual ainda não clicou no canal, vai começar a ver ali aquilo no psique dela, vai começar a dizer: que é isso aqui? Aí vai começar a clicar e vai ver o quão Deus tem falado com o seu povo. Mas vamos para a mensagem. Meus queridos, é certo que quando nós abrimos um livro do evangelista, apóstolo, missionário, profeta, homem usado de Deus, João, eu não quero me retratar ao João Batista. João Batista, de certo, foi um grande profeta, um dos maiores dentre os que já foram anteriores a ele. Mas o que eu quero me entreter aqui é o João evangelista. Este João evangelista, a qual andou junto com Jesus, encostou o seu rosto perto de Jesus, nos ombros de Jesus, na grande santa ceia. Este João evangelista, a qual
pregou muito o evangelho e muitos aceitaram a Cristo, a qual botava as mãos no livro de Atos e eram batizados no Espírito só na autoridade que o homem tinha. Louvado seja o nome de Jesus. Este homem que com a grande veemência e autoridade, ousadia e inspiração na palavra pelo santo intermédio Espírito, ele também não foi qualquer um. João Evangelista, ele quando chegando à sua tenra idade, ele foi preso. Mas quando ele foi preso, alguns dizem em Roma. Isso quer dizer que o diabo não estava se agradando pela obra a qual missionária que Cristo tinha outorgado para ele. E quando ele foi preso, o grande imperador romano naquele tempo, ele queria despachar o evangelista. Por que ele queria despachar um grande apóstolo? Porque na visão das autoridades do imperador romano, se destruísse o apóstolo, acabava com a santa fé cristã. Assim ele pegou o evangelista, segundo os conselhos daqueles a qual estavam lhe passando, e disse e decretou: vamos colocar João dentro de um caldeirão fervente em óleo. Assim o homem não escapará, e aqueles a qual creram no evangelho que foi pregado através dele, vão descrer. Por quê? Porque acabou o líder da igreja. Mas quando eles vão pegar João, o evangelista, e colocar dentro de um caldeirão fervente, diz a tradição e a história, que quando João vai entrar dentro do caldeirão, os soldados estão vendo, estão assistindo, e quem sabe zombavam, vamos especular, zombavam dele. Quem sabe agora, cadê o João? Cadê o pregador? Cadê aquele que diz que Cristo ressuscitou dos mortos? Eu quero ver agora Cristo ressuscitar ele aí desse caldeirão. Eu quero ver agora aqueles milagres que ele fez agora acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. E quando colocaram João dentro do caldeirão fervente, escarnecendo dele, especulação humana, ele vai agora colocar por completo. Mas o negócio é que quando coloca João dentro do caldeirão fervente em óleo, meu Deus do céu, por alguns segundos até pensavam: morreu o homem, acabou a fé. Morreu o líder, acabou a palavra. Morreu a cristandade, acabou os evangélicos. Mas o que eles não sabiam, que o mesmo Jesus Cristo, a qual profetizou no tempo que ele estava no ministério aqui na terra, no período de 3 anos, com 30 a 33 anos de idade, ele profetizou dizendo: tem uma aqui dentre nós, de nossos discípulos, que ele vai ser o último a morrer. E para esta palavra acontecer, teve que chegar neste dia, para que neste dia seja notificado que aquele a qual morreu no primeiro dia, ressuscitou no primeiro. E aquele a qual profetizou, a palavra dele não cai por terra, a palavra dele ainda permanece de pé. E assim, quando alguns segundos João, o normal evangelista, estava dentro do caldeirão fervente, ele coloca a mão para cima. Os soldados até pensam que isso é uma alucinação, que isso está acontecendo. Colocou o homem dentro do óleo fervente, é para o homem não estar mais intacto, é para os ossos, quem sabe mais já está lacerado, ou não está aparecendo mais, está cinzas, mas a mão intacta apareceu. Quando pensa que não, o cabelo de João é intacto. Assim me faz lembrar, está dentro da fornalha ardente. 3 homens colocados, Nabucodonosor pensou que morreu, mas quando pensa que não, os 3 homens saem ileso dentro daquela, aleluia, caldeirão, sai ileso dentro da fornalha ardente. Assim aconteceu com João Evangelista. Ele se levantou e, para a glória de Deus, a palavra que Cristo falou aconteceu na vida de João. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem a qual está na presença de Deus, o homem que está fixo na palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, ele só morre enquanto Cristo disser: vai morrer hoje. Mas se Cristo
não disser, ele não morre hoje. Mas antes ainda, Deus tem uma obra ainda missionária na vida do evangelista e na vida daquele a qual procede segundo a palavra dele. Ainda Deus tem a sua promessa para se cumprir em sua vida. Quando João, ele é livre e liberto do caldeirão, os romanos não sabem mais o que fazer com ele. Então surge uma sugestão: vamos jogar ele na ilha de Pátimo. Colocando ele na ilha de Pátimo, ele está preso. Pensaram que calou a boca do homem de Deus, mas pelo contrário, é aí que entra o propósito de Deus na vida do homem. Nos anos 90 do primeiro século após a morte de Cristo, ele começa agora a escrever. E escrevendo, ele começa agora a repassar para os homens de Deus. E quando ele começa a repassar para os homens de Deus, ele manda essas cartas, essas epístolas, este evangelho. E este evangelho para aqueles a qual devem crer no evangelho. Por isso que ele escreveu o evangelho para aqueles que não crê, venham crer, e aqueles que creram venham se fortalecer. E quando ele escreve o evangelho nos anos 90, ele vai inspirar outros a poder crer em Jesus e fortalecer sua fé. Por isso que no capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João, ele disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando nós pegamos este capítulo 1, versículo 1, nos remetemos para o princípio das eras, no princípio dos séculos. Quando pegamos o livro de Gênesis, o Bereshit de Deus, no capítulo 1, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra, mas o Deus Pai se apresenta, depois se apresenta e o Espírito estava sobre as margens das águas. Mas onde está o terceiro? Faltou o terceiro? Claro que não. Aí ele vai dizer assim no capítulo 1, versículo 26 ao 28, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando ele fala isso, ele se remete à Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí João agora diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra, e a palavra remete à verdade. E Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E este Cristo estava desde os princípios das eras, e é por isso que Paulo começa a escrever em sua carta dizendo: olha, desde antes da fundação do mundo, vós já foram eleitos. Ou seja, pela morte de Cristo no Calvário já foi profetizado desde o início, no princípio das eras, já estava dito e profetizado que vós sois eleito de Deus. A igreja já foi profetizada muito tempo atrás que nós somos escolhidos de Deus. Aí então, no capítulo 1, vai haver testemunho de João Batista. João Batista, no seu testemunho, vai comunicar que havia alguém mais forte, com autoridade maior, com um poder maior do que ele. Vindo este, no capítulo próprio 1, ele vai batizar e vai testemunhar. E viu João Batista o Espírito simbólico como uma pomba descer e pousar sobre Jesus. Jesus agora outorgado essa autoridade, poder e unção, ele vai começar a andar sobre as terras. Mas antes disso, ele vai ter que vocacionar homens que não tinham um intelecto tão evoluído, homens que não sabiam mal escrever, homens que, segundo a visão ótica humana,
olhava para eles e diziam: esse daí não dá. Se os fariseus daquele tempo olhassem para os discípulos de Jesus, para serem discípulos deles, dos mestres, eles diziam: esse aí eu não quero. Mateus, não quero. Felipe, não quero. Bartolomeu, muito menos. Tomé, as autoridades não davam direito para homens a qual, segundo eles, não era de intelectual, não eram homens evoluídos, não eram homens que podiam demonstrar autoridade nas Sagradas Escrituras, para repassar conhecimento. Mas o meu bom Jesus, quando olhou para mim e para você, Ele não olhou o nosso intelecto humano, o nosso proceder em conhecimento. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele não olhou o nosso sistema financeiro. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele não olhou o nosso cargo que nós exercemos. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele não olhou para a estatura, Ele não olhou para a nossa beleza, Ele não olhou para que descendência nós procedemos. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele disse: é essa que eu quero, que eu escolho, que vai pregar a minha palavra. Jesus é diferente de fariseu, Jesus é diferente de Caifás, de Anás, Jesus é diferente de saduceu, Jesus é diferente das autoridades humanas, Jesus é diferente dos imperadores que surgiram, Jesus é diferente do catolicismo romano, autoridade a qual comanda a ONU. Eu quero dizer aqui uma coisa: quando Jesus elege, Ele põe e é ponto final, e nem o diabo tem direito de dizer que não é você. E se ele disser, Jesus cala a boca dele dizendo: foi remido pelo meu sangue, foi salvo pelo meu sangue. É a graça, é a graça, é a graça que te basta. Aí cai do que mandar Elias, me prova isso aí, rapaz. Você pregar a Bíblia dessa forma, você tem que provar na Bíblia. E para isso que eu estou aqui, segundo o Espírito, para te dizer que foi Deus que te escolheu, não foi o diabo. Foi Deus que te escolheu, não foi o homem. Foi Deus que te escolheu, não foi nenhuma atmosfera espiritual, não. Foi Deus que te elegeu. Vou te provar aqui na Bíblia. Porque o tema é o psique humano. O psique, o que significa e o que é definição. Psique humano, segundo a psicologia, ela estuda a ciência da mente humana, da consciência, do proceder, daquilo ao qual nós pregamos sobre o coração. O coração que pomos como símbolo ou simbologia, como figurativa em nossa imagem do nosso órgão coração humano. Mas quando a Bíblia remete para o coração, ela quer dizer que é a sua mente, o seu cérebro. Ele é o centro das emoções, ele é o centro do intelecto, ele é o centro das definições e decisões humanas. Este cérebro se chama psique humano. Esse psique humano, ele não é um psique animal. Um psique animal, ele não tem raciocínio, mas o psique humano, ele tem, sim. E qual é a diferença? A diferença é que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus pega o homem, Ele sopra nas narinas do homem o Espírito. Sim, se Deus soprou o Espírito o homem, é a partir daí que o cérebro humano tem raciocínio para dizer se quer ou não quer, para decidir se vai ou não vai. Mas o animal, quando foi criado por Deus, Deus não disse para o animal: toma o meu Espírito, não. Soprou o Espírito, não. O animal foi feito alma vivente, mas não tem o Espírito. A
preciosidade, a raridade e aquilo que é espetacular está em você, está em mim. É o sopro da vida. Ruach, no hebraico, o sopro divino está sobre nós. Jesus uma vez disse assim, João: nós só somos considerados deuses porque temos o Espírito do Divino soprado sobre nós. Uma partícula ingraciaste dentro de nós, no coração humano. Antes de conhecer Deus, o céu já está no coração humano. E é por isso que você é precioso. Deus é Deus de transformação. Transformação esta que quero indicar aqui, um homem na palavra de Deus, a qual foi lido em João capítulo 1, versículo 40 ao 42. Elias, fala um pouquinho dele, espera aí. Versículo 40. Vem André, quando conheceu Jesus com João, porque em João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, André e João já sabem, esse aí é o Messias. E então vai de encontro com o Messias. Quando ele chega perto do Messias, ele disse: mestre, Rabone, nosso doutor, nosso mestre, onde você mora? Onde habitas? Onde descansa? Jesus vai dizer para eles: vinde e vede. Abrindo parênteses, alguns doutores dizem que Jesus tinha uma casa na praia. Até porque praia não existia lá. Já existia o mar da Galileia. E não é uma praia, é um grande lago. Segundo, Jesus não tinha uma casa. Exatamente porque a Bíblia ainda não traz a comprovação verídica no cartório. Quando diz Jesus tinha uma casa, provavelmente era um lugar de habitação que ele mesmo construía, porque ele peregrinava. E se ele peregrinava e ele era carpinteiro, ele construía por um período de tempo para depois migrar para outro tempo, para outro lugar. Então, quebrando essa tese, Jesus disse na sua simplicidade, sem vergonha de dizer onde morava: vinde e veja. Então eles passam um dia com Jesus. Jesus passa a tirar algumas dúvidas deles, especulação humana. Jesus passa a tirar algumas dúvidas dos seus discípulos, futuros, ainda não eram, de João e de André. No outro dia, versículo 40, André agora passa a ter uma comunicação com a primeira pessoa, para poder trazer este evangelho do Messias. E quem era esta pessoa? No versículo 41, ele vai dizer: o primeiro a qual André se comunicou foi o seu próprio irmão Simão. Ai, Jesus. E quando ele se encontrou com Simão, o seu irmão, ele vai dizer: Simão, encontramos o Messias, o Cristo, que é traduzido, este Messias que é o Cristo ungido de Deus, ele está aqui na terra, o profetizado por Moisés, que viria alguém maior do que ele, um profeta maior do que ele. Este Jesus que eu estou te falando, Simão, ele veio e é o prometido. Então Simão
cria uma curiosidade. Criando ele uma curiosidade, ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, Jesus vai ter agora um diálogo com Simão. E esse diálogo com Simão é: Simão, de certo, o teu nome é Simão, mas agora eu quero te dizer uma coisa: o teu nome não vai ser mais Simão. O teu nome agora é Cefas. Cefas, no grego, é Cefas, mas mudando para a raiz, é Pedro. E isso tem um grande significado trazendo as diferenças dessas duas palavras. De qual? Simão mudado para Pedro. Segundo David Alsobrook, no seu livro, ele vai citar que Jesus fez uma grande mudança na vida de Pedro, começando pelo seu nome. Por quê? Porque Simão tem um significado de cana. O significado do nome Simão é cana. E o que é cana? Cana é uma estrutura reta, a qual possa ficar um pouco torta. E tem algumas folhas verdes por cima. Quem não viu, pode ver. E é doce. E através dela que traz o açúcar. E nisso podemos perceber que aqui em Rio Largo temos um grande canavial. Esse grande canavial de cana, da usina, nós podemos perceber que ele se forma um grande verde. E nesse grande verde lindo, bonito, esbelto, nós podemos visualizar o vento quando sopra, bate na cana. A cana vai para um lado e para o outro. Eu chamo isso de maleável. Ela é sensível. Ela vai para um lado e vai para o outro. Ela não permanece no mesmo lugar. Ela não permanece fixa ali. Ela não é como uma árvore. Ela não fica ali centralizada e quando o vento bate, não é somente a folha que vai para um lado e para o outro. Ela também se move para um lado e para o outro. Aí Jesus está chegando para Pedro e dizendo: olha, o teu nome é Simão, de certo. Tu é como uma cana, Simão. Tu vai para um lado e vai para o outro. Tu muda muito de atitude. Você muda muito de pensamento. Tu mostra ser uma coisa, mas depois você é outra, Simão. Deixa eu pegar um pouquinho da palavra aqui. Deixa a palavra fluir. Olha, Simão, eu quero te dizer uma coisa. Quando você estava no capítulo 16 de Mateus, e Jesus perguntou aos discípulos: quem vós diz que eu sou? Um dizia: tu Elias, Jeremias, um dos profetas, um dos grandes. E você, Simão, diz quem eu sou? Simão dizia: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus dizia: disse certo, Simão, eu sou o Cristo, eu sou o Filho, eu sou o Messias, o prometido de Deus. Mas quando pensa que não, Jesus dizia: eu vou ser morto, eu vou ser morto, vou ser crucificado. Aí Simão dizia: Jesus, cala a boca, tu não vai ser morto não, cala a boca, tu não sabe o que dizem. Aí Jesus olhava para ele e dizia: cala a boca, Satanás, tu só sabe as coisas dos homens, ou seja, tu és uma cana, mostra uma coisa, mas tu é outra. Tinha um outro momento que quando Pedro estava no barco, estava com os discípulos, aí Jesus estava andando sobre o mar estava agitado, Jesus parou o mar, acalmou, Jesus andava por cima do mar. Quando pensa que não, aí diz os discípulos: quem é este? É um fantasma? Sinóticos: é um fantasma? Não, é um homem. Aí Pedro diz: quem és tu? Aí Jesus diz: sou eu, o homem de Deus. Aí diz Pedro: diz: se és tu mesmo, Jesus, se és tu mesmo, faz eu andar sobre as águas.
Aí Jesus disse para ele: vem, anda. Aí então Pedro coloca o pé sobre as águas e começa a andar devagarzinho, que nem um bebê andando quando nasce e aprende a andar aos pouquinhos. Era Pedro colocando o pé nas águas, ia para um lado, ia para o outro, aí tá com medo, ia para lá, mas a fé era mais sustentável. Ele começava a andar, se aproximar de Jesus, e antes que ele chegasse na mão de Jesus, pegasse Jesus, abraçasse Jesus, veio um vento. Este vento fez Pedro amolecer a sua fé, que ele começou a afundar. E na hora que ele começou a afundar, aí Jesus pega na mão dele e levanta. Ou seja, tu é maleável, você tem medo, tu mostra confiança, mas depois você muda de atitude. Para provar outra mensagem também, no livro de Mateus capítulo 26, versículo 66 a 71, Jesus está sendo esbofeteado, Jesus está sendo cuspido na cara. Aí Pedro perto de Jesus vendo, assistindo aquilo no sinédrio. Aí vai surgir uma mulher e vai dizer: tu és aquele que andou com o Galileu. Aí Pedro vai dizer: eu não sei quem é ele, não conheço quem é ele, eu juro, eu prometo, eu não sei não, nunca vi este homem na minha vida. Mas a mensagem traz, aleluia, glória a Deus. No versículo 35 do capítulo 26, Pedro estava dizendo para Jesus: olha, se tu for morto, eu vou também. Se você for, eu vou também. Ah, Senhor, não tenho medo não. Mas quando penso que ele não estava negando, jurando, dizendo que Jesus não conhecia nem ele, quem ele era. Ou seja, tu é que nem uma cana, tu é maleável, você tem medo, você não tem fé, a tua fé parece alguma coisa, mas depois demonstra outra. Tu diz que vai até a morte, mas depois tu muda. Aí Jesus está querendo dizer nesta manhã: eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que muda, eu sou o Deus que muda a situação, eu sou o Deus que muda a história, eu sou o Deus que muda o ser humano, eu sou o Deus que transforma o psique humano. Eu sou Deus, ainda não mudei. Por quê? Segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, neste mundo existe 3 tipos de pessoas. Neste mundo existe 3 tipos de pessoas: aquelas que ouvem e rejeitam a mensagem. Segunda, aquela que ouve, aquela que aceita a mensagem, mas rejeita a comunicação, rejeita o aceitar de Jesus. Terceira, aquela que ouve, aceita a mensagem e aceita Jesus como seu Salvador. 3 pessoas no mundo. Quem é você essa agora? Outra, nos escritos de Paulo, que eu li aqui, no capítulo 2, versículo 14 a 16, existem 3 tipos de crente dentro da igreja. O primeiro, aquele carnal, que vive segundo suas ideologias, que vive na sua forma de pensar, mesquinho. Segundo crente, aquele que é convencido, aquele que é admirador de Cristo, aquele que não aceitou Jesus na sua raiz como único salvador da sua vida, mas é apenas um convencido, diz que defende o evangelho, mas não é. Terceira classe, não quero me aprofundar nesse assunto, são aqueles que são convertidos, são aqueles que aceitaram, são aqueles que mudaram e foram transformados pela palavra de Deus. Pedro, teu nome é Simão, disse certo, mas agora eu estou mudando teu nome de Simão para Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro tem um significado excelente. Pedro significa pedra no grego. E significa pedra, é uma rocha. É uma rocha que o vento bate e não é maleável. A cana ela é, mas o que eu vou te transformar agora é uma pedra fixa.
é uma pedra a qual eu vou pôr confiança, vou pôr autoridade, vou pôr, aleluia, vou pôr unção, poder na tua vida, Pedro. Tu vai ser uma rocha, a qual vai ser diferente de uma cana, porque hoje eu estou te transformando. Tu teve uma ligação comigo, assim como a oliveira com seu ramo. Hoje você tem uma ligação profunda. Hoje eu te digo, Simão, tu és Pedro, e esta palavra, eu vou pegar agora o livro de Mateus, capítulo 16, no versículo de número 18. Pedro, vou te dizer uma coisa, aqui, olha, sobre esta pedra vai ser fundada a igreja, a minha igreja, e nenhuma porta do inferno vai poder prevalecer contra ela. E eu vou te dar chaves, vai ser pôr em tuas mãos, e o que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Pedro não estava entendendo a mensagem, mas eu vou explicar a mensagem agora, porque ele não foi iluminado naquele tempo, e nós somos iluminados hoje para entender. Pedro, você é uma pedra, mas essa pedra não é você. Esta pedra maior que eu estou falando é a pedra singular. Essa pedra maior sou eu, o rochedo, aleluia, fundável, o fundamento que agora você vai pôr sobre mim, a igreja. E esta pedra que é a igreja, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra ela. E eu te digo mais, eu estou te dando autoridade para pôr a mão no enfermo e ser curado. Eu estou te dando autoridade para, quando pregar minha mensagem, almas se converter ao meu nome. Eu estou te dizendo, Pedro, a partir de hoje, que você vai ser transformado pela minha palavra. Ah, Jesus de Nazaré, o inimigo tentou de várias formas destruir a vida de Pedro, e assim está tentando destruir a sua vida, acabar com você. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 36. Pedro, Satanás pediu a Deus para cilindrar sua vida, mas eu orei por você. O inimigo tentou cilindrar você, derrubar você de várias formas, deixar você no chão, no relento. Mas Jesus está te dizendo, eu orei por você, eu intercedi por você. Ele tentou te derrubar do evangelho, porque sabe que a minha promessa é grande na sua vida. Ele sabe que minha obra é grande na sua vida. A missão que eu tenho para você é maior do que os propósitos humanos. Aí então tentou derrubar você, mas eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu orei por você, eu intercedi por você, e você não vai cair. E hoje eu faço a pergunta: quem quer aceitar o nome de Jesus? Quem quer aceitar Jesus como único e salvador da sua vida? Quem quer ser transformado por este poder magnífico? Coloque aí, digite: eu aceito Jesus como único salvador. E nós vamos interceder por você. Digite: Senhor, eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida. Jesus, lança a rede, e o peixinho, o peixe tem que vir. Vem você hoje, não deixe para amanhã. Jesus quer mudar a sua vida do início ao fim. Jesus quer te transformar, Simão. Tu és uma cana, você saiu do evangelho, você se afastou, o diabo te deu uma rasteira, e você hoje não tem forças para sair do mundo. Mas Jesus diz que é a sua força. Ele tem graça, e graça para dar o suficiente. Chegue para Ele, venha para Ele.
Aconchegue nele. Ele vai ser o teu pai, a tua mãe, o teu amigo. Chega para Jesus. Não perca tempo não, rapaz. Não deixe para amanhã, porque se amanhã, ninguém sabe, Jesus pode vir, tudo pode acontecer. Chegue, venha para o aconchegue, para o colo de Jesus. Isaías 49:15. Pode uma mãe deixar o seu filho? Mesmo que ela deixe, eu gravarei o seu nome nas minhas mãos. E todos os dias eu vou olhar para você e lembrar de você. Venha para o colo de Deus. A família te largou, teus pais te largou, mas Jesus, o Pai eterno, não vai te deixar, não vai te largar. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Uma vida para Jesus. Alabracastor ebecavadahai.